Boa noite, queridos, queridas, irmãos, sejamos todos bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Eu trouxe uma colinha aqui, tá? Porque estou nervosa, aí eu posso tremer e falar besteira. Mas vamos lá. Hoje, 19 de julho de 2025, iniciamos a 66ª edição da Semana Espírita de Cataguases. Para nós, um indicativo de sucesso de muitos anos de encontros, destes encontros, onde a comunidade espírita tem a oportunidade de estar junto e em mesmo local, revendo os amigos, que a correria do dia a dia nos impossibilita, e também uma oportunidade de troca de experiências de trabalho na seara do Mestre Jesus. Para essa semana, fomos inspirados a trazer como tema central Desvendando o Ser, uma jornada de autoconhecimento à luz da doutrina espírita. É um tema também, que nos convida a fazer uma autoavaliação de nosso jeito de ser, nossas condutas, nossas reações diante das vivências diárias e desafios. Um convite a viver, de fato, a reforma íntima, uma das premissas fundamentais no Espiritismo de Kardec e nos ensinamentos de Jesus. Os temas que serão expressos, abordados por nossos convidados, serão baseados em algumas obras da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Franco, e que, por conta de seu desencarne em 13 de maio de 2025, também, com muita gratidão, nós agradecemos o seu imenso trabalho e exemplo de amor e dedicação. Dedicamos essa Semana Espírita ao nosso querido Divaldo Franco. É um irmão nosso também, que todos conhecem aqui, o Soares de Oliveira Rocha, um dos fundadores do Centro Espírita Paz, União e Fraternidade, lá do bairro Granjaria. Também, novamente, desejamos a todos os presentes uma boa Semana Espírita e contamos com a presença de vocês também entre os dias 19 a 26 de julho, e virtualmente em nosso canal do YouTube, @AmiCataguases. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chamar a nossa querida Maria Helena, a Lena, para ela fazer a nossa prece inicial. E apresentar o nosso... Boa noite a todos. Agora, então, gente, vamos conectar com o Divino, com Jesus, nosso Mestre, amigo e companheiro de todos os momentos, agradecendo a espiritualidade amiga que se encontra nesse ambiente, os nossos irmãos, a todos desencarnados, a nós encarnados ainda, nessa trajetória de evolução, que possamos ser intuídos, que possamos levar para os nossos lares essas boas energias desse momento, todos aqui reunidos, essa troca de boas energias, de muita fé, e que possamos divulgar e colocar o Evangelho de Jesus em nossos corações, em nossas atitudes diárias, seja elas, seja qual local que for que estejamos, que possamos estar sempre conectados com o bem, colocando em prática o maior dos mandamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Pedimos à espiritualidade amiga que possa visitar todos os lares de todos os presentes aqui nesse momento, aos que não puderam comparecer também, a todos que estão em seus lares, acompanhando agora com a facilidade da internet. E pedimos também que a espiritualidade esteja com os nossos irmãos em situação de rua, aos nossos irmãos que se encontram em leitos de hospitais,
nos lares de idosos, as nossas crianças que estão vindo a todo vapor, tão inteligentes, que possamos ter sabedoria em lidar com essa inteligência, tudo muito precoce, mas sabemos que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, sabe o momento de tudo acontecer em nossas vidas. Desde já, ó Pai, te agradecemos por tudo, hoje, agora e sempre. Sê conosco, Jesus. Gente, como vocês já conhecem, né? Jorge Elahá é um grande estudioso da doutrina espírita, um grande divulgador, né? Trabalhador, e veio nos visitar com tanto carinho, né? A gente sabe, né, a distância que ele percorreu para estar aqui com a gente, né? Atualmente ele está residindo em Curitiba e o trabalho dele é intenso. Nós sabemos, né, porque a gente vê, né, as suas obras aí, né, pelas redes sociais, palestras que a gente não cansa de ouvir, né? Estudos maravilhosos que só nos acresce, né, nos acrescenta o ensinamento, né, os ensinamentos de Jesus. Uma pessoa tão dedicada, tão simples, né, com a didática tão boa, né, uma fala que permite a nossa compreensão, né, com tanta facilidade. Gostaria de falar para vocês também que ele trouxe uns livros, tá? Se alguém se interessar, é só procurar a Catrine e o Fabiano aqui, que eles vão estar direcionando, tá? Aí no final da nossa palestra, a gente, é o Fabiano, tá, gente? Ele que assumiu a função aqui, ó. É da casa. Certinho, gente. Então, é por conta da casa, tá? Então, é muito interessante a gente adquirir, né, uma obra, e eu creio que o nosso amigo, né, irá autografar todos, tá? Então, gente, eu vou passar a palavra agora para o Jorge Elahá, que vai estar explanando aqui, né, o seu estudo da noite de hoje. Uma boa noite a todos. Seja bem-vindo. Boa noite para todos. Sejamos muito bem-vindos à nossa 66ª Semana Espírita aqui de Cataguases. Principalmente o nosso pessoal que vem lá de Lajinha. Sejamos todos muito bem-vindos para esse nosso trabalho. O nosso tema da nossa Semana Espírita deste ano fala especificamente sobre autoconhecimento. Um tema muito recorrente dentro da obra de Joana de Ângeles, razão pela qual, nos dias que se seguirão, nós teremos enfoques diferentes deste assunto, para que a gente possa se aproximar desse conteúdo nas diversas formas distintas, das quais Joana se serve para fazer a apresentação deste conteúdo para todos nós. Mas de onde vem essa ideia? O que de fato está apresentado dentro da literatura espírita sobre a questão do autoconhecimento, para que encontremos nessa obra de Joana e nas obras básicas a questão essencial do processo de autodescobrimento que nós precisamos fazer para a libertação específica das nossas almas. Todos nós sabemos que o foco principal da doutrina espírita é a transformação moral. Não existe, Fabiano, nenhum outro objetivo dentro da literatura espírita que não seja apresentar a criatura para a necessidade de mudança, a fim de que nós consigamos efetivamente conhecer a nós próprios. E a partir daí,
promovermos a nossa transformação moral. O objetivo, portanto, do Espiritismo é que nós consigamos fazer a mudança das nossas almas. Só que tem uma coisa que não tem jeito. Eu só consigo mudar a mim mesmo se eu souber quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não tenho condição de mudar. Porque eu preciso, primeiramente, descobrir quem eu sou, onde eu estou emocionalmente, para que eu consiga fazer um movimento efetivo de libertação das nossas almas. Ocorre que quando nós nos aproximamos da literatura espírita, alguns de nós, equivocadamente, interpretamos os conteúdos espíritas de forma diversa daquele que deveríamos ter feito, e ao invés de usarmos isso como um instrumento de libertação das nossas almas, acabamos nos apropriando do conhecimento espírita para nos emaranharmos ainda mais com as nossas imperfeições morais. Alguns comportamentos que nós desenvolvemos no curso das nossas existências, ao invés de promover uma libertação efetiva de todos nós, acabou produzindo em nossas almas um aprisionamento, porque de posse do conhecimento espiritual, nós caminhamos na direção contrária à Duda. Ao invés de nós conhecermos para nos libertarmos, nós, infelizmente, conhecemos para nos aprisionarmos nas nossas próprias imperfeições. Por quê? Porque alguns de nós desenvolvemos algumas emoções que a psicologia chama de síndrome de Nicodemos. O que é síndrome de Nicodemos? É o dom de saber muito e não conseguir usar o que se sabe. Termos o apropriar-se dos conhecimentos espirituais e não conseguirmos dar o passo decisivo de transformação das nossas almas. Este fenômeno da síndrome de Nicodemos é um indicativo claro de quando nós nos aproximamos do conteúdo espírita e não conseguimos fazer a mudança legítima das nossas vidas e acreditamos que estamos indo na direção correta quando não estamos efetivamente realizando o foco principal daquilo que a doutrina espírita nos aponta, a transformação moral. Esta chamada síndrome de Nicodemos, ela possui diversos sinais, como se fossem os sintomas da síndrome. E eu vou trazer aqui hoje 7 desses sintomas que a síndrome tem, para que a gente perceba como nós estamos muitas vezes, Thelma, distante do nosso processo de autoconhecimento. A gente pensa que está indo, mas na verdade está parado no meio do caminho. Eu não trouxe cartela de bingo para que ninguém marcasse com feijão, se tem os 7 sinais para bater a cartela. Eu espero que ninguém marque nenhum ponto, mas os 7 sinais da síndrome de Nicodemos são, primeiro deles, aqui eu acho que ninguém tem, mas em Rondônia tem muita gente que tem. Chama-se soberba espiritual. A pessoa acha que porque ela é espírita, ela está numa condição espiritual melhor do que os outros, pelo simples fato de ser espírita, Catrine. Só pelo fato da pessoa ter tido o conhecimento espírita, ela olha para os católicos e diz: coitado. Esse aqui, coitado, não sabe de nada. Eu não. Eu sei tudo. Eu vou ficar muito bem no mundo espiritual, mas ele não vai ficar bem.
O protestante, então, esse coitado, está pior ainda, porque esse nem sabe que não sabe. Então, nós criamos uma espécie de casta espiritual, porque nós somos detentores disso, e ficamos olhando para os nossos companheiros dos cultos afro como se eles fossem inferiores a nós. Isto é um dos sinais da síndrome de Nicodemos, que quando nós nos aproximamos de O Livro dos Espíritos, na questão 982 da obra básica, nós encontramos Allan Kardec perguntando aos espíritos. Pergunta Kardec: é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Ou seja, se eu for espírita, eu vou estar bem do lado de lá? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: se assim o fosse, estariam deserdados todos os que não creem, o que seria um absurdo. Então, isso é lógico. Porque se realmente fosse a condição de sermos espíritas que nos garantisse a boa sorte na vida futura, quem não teve a chance de se esclarecer, ou quem não teve a oportunidade de conhecer o espiritismo por si só, já está numa condição inferior no mundo espiritual. E isso não é verdade. Não é isso que a literatura espírita nos coloca. Então, dizem os espíritos, se assim o fosse, estariam deserdados todos os que não creem, ou os que não tiveram a oportunidade. Deixa eu sei, eu acho que eu nem vou nem abrir. Até eu achar. Todos os que não creem. Aí vem um ponto em seguida. Aí vem um ponto, 982. Só para facilitar. Vai haver um ponto em seguida, depois do ponto assim, só o bem garante a boa sorte na vida futura. Ora, só o bem, e ainda diz mais na resposta, ora, só o bem. E o bem é o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Sabe o que significa? Que é qualquer caminho que a ele conduza. Ou seja, eu posso ter um católico melhor do que nós no mundo espiritual? Pode. Pode ter um protestante, então, melhor do que nós no mundo espiritual? E um ateu, pode? Pode? Muito bem, desde que ele pratique o bem. Então, é o bem que garante a boa sorte na vida futura. E muitos de nós, muitas vezes, criamos a seguinte leitura, de que é a partir do conhecimento espírita que a gente é detentor de um duplex no mundo espiritual. Não funciona dessa forma. Não é a profissão de fé nem a crença, mas sim o que fazemos. Então, este indicativo já nos mostra que nós temos um sinalizador de problema. Segundo sinal. Nossa, a gente acha que a gente é importante dentro do movimento espírita e às vezes se agarra a cargos, tá? Isso aqui também não tem do lado de cá, mas lá na minha terra tem muito, sabe? As pessoas não querem deixar. Como que eu vou deixar a presidência? De jeito nenhum. E a pessoa cria confusão, briga com os outros, aí diz, mas quer dizer então que agora eu vou deixar o departamento da evangelização? E outra pessoa, depois de todo o trabalho que eu tive para montar tudinho, ela vai chegar e vai encontrar tudo pronto. Vou deletar. Porque eu tive trabalho, vou jogar café no HD, vou derramar um café em cima. Por quê? Porque eu acho que eu fiz e eu sou importante. É uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Nós somos simples beneficiários da tarefa, Thelma. Nós somos simples beneficiários e nós queremos achar que porque nós temos determinados conhecimentos, nós somos mais do que os outros. Às vezes as pessoas se apresentam assim, muito prazer, eu sou fulano de tal. Eu tenho 40 anos que eu trabalho nessa casa. Só 40 anos. Gente, e daí?
Tá, e daí que é 40? E se fosse 10, se fosse 50? Isso significa nada. Porque o que significa, na verdade, Catrine, é o autoconhecimento e a transformação moral. Não é o tempo de casa, não é. A gente não vai ser medido pelo tempo de reuniões que a gente participou. Deixa eu ver aqui. Participou todas. Muito bem, hein? Vai para o local melhor. Na verdade, o que importa é o aproveitamento que a gente faz disso. Então, esta é a grande sinalização quando nós estamos doentes, é a gente achar que os outros têm que fazer tudo do zero porque eu tive trabalho para fazer. Entrega para os outros o que recebeu. Entrega. Para que isso? Não faz o menor sentido. Deixa. Vamos curtir a vida, vamos saborear o que a vida tem. Não. Número 3. Característica número 3 desta síndrome de Nicodemos. As pessoas adoram demonstrar o que fazem. Há uma vaidade daquilo que eu faço. Então eu gosto de mostrar que eu faço as coisas. Eu tenho uma caridade ostensiva. Eu quando cheguei no movimento espírita, faz muito tempo, tá? Século passado. Peguei ainda os manuscritos da codificação ainda, não tinha nem publicar. Mas na casa espírita que eu fui participar, eu era adolescente, eu tinha 17 anos na época, servia uma sopa para as pessoas carentes lá. Então tinha um local onde as pessoas recebiam a sopa, sabe? Tem um quadradinho. E em cima tinha escrito assim, sopa dos pobres. Não é bonito? Lindo, né? A pessoa já é pobre e ela tem que ir para uma fila para receber uma sopa de um lugar que é sopa dos pobres. Então, quem faz a sopa não toma da sopa, porque ele não é pobre, ele não toma da sopa. Ele faz, mas ele não toma. E quem toma não pode fazer, porque você é para receber, não é para fazer. Não há uma partilha, existe um degrau entre o assistido e o assistente. A gente não senta junto, a gente não partilha a mesa, não. Eu faço sopa, você toma. E tome porque eu fiz gostoso. Eu não vou tomar porque em casa eu tenho uma melhor. Mas a sua é muito boa. Você não tinha nada, eu estou lhe dando essa. Então, essa caridade que agride, ela é muito complicada. Uma leitura de caridade extremamente rasa. Quando Kardec falava que caridade não há salvação, não é isso, gente. É caridade no sentido do amor, do afeto, da partilha nos nossos espaços de convivência, no lugar onde eu possa estar junto. Então, a gente aprender que caridade, a melhor das caridades é a caridade sem esmola, pelo amor de Deus. Quando nós tomamos o livro, a Revista Espírita de 1865, no fascículo de agosto, existe uma mensagem ali assinada por Lacordaire, chamada A Chave do Céu. Depois vocês acham em casa. Revista Espírita de 1865, fascículo de agosto, uma mensagem chamada A Chave do Céu, assinada por Lacordaire. Lá tem um parágrafo, que é o parágrafo 14 dessa mensagem, que fala de uma pirâmide, que é a hierarquia da caridade, que tem 5 degraus. No degrau mais elevado, no topo dessa pirâmide, está cônjuges e filhos. É o primeiro degrau da caridade. O segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem nos cuidou quando a gente era criança. Pode ser uma avó, pode ser uma mãe, pode ser um pai, mas pode ser uma madrinha, uma tia, uma irmã mais velha. Quem nos cuidou? Esse está no segundo degrau, que a gente esquece. Terceiro, os irmãos conforme a carne. Os nossos irmãos que a gente esquece. Então, esse é o terceiro degrau. Quarto degrau, os amigos do coração. E no quinto degrau, os pobres.
Perceberam que a gente botou de cabeça para baixo a pirâmide? A gente quer fazer caridade para quem é pobre, mas não faz com os nossos filhos, não junta, não acolhe, não dá atenção para a esposa, não dá atenção para o esposo, não cuida das pessoas dentro de casa, quando, na verdade, o primeiro degrau é esse, não é? Esse é o primeiro degrau. E falando disso, o chamado quarto sintoma da questão da síndrome de Nicodemos é exatamente a leitura de família que a gente tem. A leitura de família que a gente tinha na época da síndrome de Nicodemos no movimento espírita era horrível. Porque as pessoas dizem assim, primeiro o movimento espírita, depois família. Primeiro o movimento. O espírita que não deixa o filho com febre em casa e vai para o centro espírita não tem fé. Tem que largar a criança lá e vem. Ou seja, a primeira coisa mais importante que existe é o movimento espírita e a família fica em segundo plano. Isso é uma leitura daqueles que são atacados pela síndrome de Nicodemos. A pessoa chegava no centro espírita para uma reunião pública ou mediúnica, ou qualquer que fosse, chegava no centro espírita toda rasgada, sem um sapato, uma banda do cílio postiço já tinha ficado para trás, arrancado pedaço da roupa, sabe? A dentadura de cima tinha até voado, só chegou com a de baixo, toda machucada, toda quebrada. O que foi que houve? E a pessoa falando com dificuldade, sem dentadura. Eu estava vindo para a reunião, mas os meus irmãos não queriam que eu viesse, porque hoje é aniversário de 80 anos da minha mãe. E eu disse, não, eu tenho compromisso do centro, eu vou. E os meus irmãos me agarraram, não queriam deixar eu sair, comecei a gritar. Eu gritei o nome de Bezerra de Menezes, eu gritei o nome de Kardec, me agarrei na porta, e eles começaram a puxar meu sapato, quebraram meu sapato, rasgaram a minha roupa. Eu me joguei para dentro de um táxi e vim. Aí o pessoal dizia, muito bem, compromisso é compromisso. Hoje isso mudou, que as pessoas dizem assim, olha, semana que vem é aniversário de 80 anos da minha mãe, eu não venho, tá? E o público, o grupo diz o quê? Muito bem, fique com a velhinha. Agora, não esqueça de trazer o bolo na próxima reunião. Isso é um grupo saudável. Nós tínhamos um problema muito sério com essa relação de família, em que ranços do nosso período que nós participávamos de outros cultos religiosos, nós tivemos essa leitura de que a dedicação para os assuntos espirituais estariam acima da família, porque foi isso que a gente fez durante muitos séculos. Mas a gente tem que se reeducar nesse propósito para entender que, na verdade, a família é nossa grande prioridade. Quinto sinal da síndrome de Nicodemos. Se vocês já se perderam, eu vou dizer os outros que eu já dei. O primeiro é aquela soberba de conhecimento espiritual. O segundo é o apego a cargos. O terceiro é essa caridade ostensiva, vaidosa. O quarto é essa leitura equivocada da importância da família. E o quinto é um negócio horrível, chamado pieguismo. Já viram? A pessoa está na porta do centro, falando no celular. Não. Fala para ele que negativo, não vai não. Ele vai ter que vir para ele resolver isso lá. Manda ele vir amanhã conversar comigo. Se ele não vier, eu não vou permitir, ok? Avisa para ele, não tem negociação, ele tem que ir lá. Tá bom, vou desligar aqui que eu vou entrar no centro. Aí desliga, passa na porta. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Ai, meu Deus, que Jesus nos abençoe. A voz é trêmula. Mas agorinha estava falando normal ali fora. Só porque cruzou o umbral da porta. Irmã fulana, cadê a irmã fulana? Aí, e ainda diz assim, eu não suporto a irmã fulana. Ora, bolas. Se não suporta, por que chama de irmã? Isso é uma coisa muito esquisita.
Isso é até feio, a gente ter essa postura de uma falsa virtude. Nós nem temos isso e queremos dizer que a gente tem. Isto é falta de autoconhecimento. Isto é falta de não fazer a transformação moral. Quer mudar só na capa do lado de fora, mas não quer mudar do lado de dentro. Quer parecer o que na verdade não é. O que na verdade nunca foi. E é perigoso demais quando nós enveredamos por esse caminho que a gente acha que é o que vai nos fazer a transformação. Não, eu vou mudar meu jeito de ser. Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais. Ora, não vai fazer. É igual uma pessoa que diz assim, olha, eu estou com um grave problema de alcoolismo, a partir de hoje eu não vou beber mais. Eu vou sair com os meus amigos, eu vou para o bar com eles, a gente vai ficar lá. Quando chegar na hora que eles pedirem bebida, eu vou pedir um copo de leite, vou sentar na mesa, enquanto eles tomam a bebida, eu tomo o meu leitinho, vou levar um achocolatado para botar, o que não seja muito doce, tá? Por causa da glicose. Então, botar um achocolatadozinho e vou tomar. Gente, é lógico que vai dar errado. É lógico que vai dar errado. Por quê? Porque eu quero impedir de fazer. Ora, impedir de fazer. A gente tem que se transformar no pensamento para que haja uma transformação efetiva da criatura. Então, a gente quer viver uma vida que às vezes fica sendo falsa, porque eu quero mostrar uma virtude que eu não tenho. Então, isso é muito complicado, porque a gente veste uma capa de santidade que, a bem da verdade, a gente ainda não tem. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que dizer assim, é verdade, então eu tenho que mostrar o que eu sou mesmo, sou estúpido mesmo, sou cavalo mesmo, então eu sou ignorante, você... Não é isso. Mas é ser sincero nas coisas, não precisa ser tão distante da nossa conduta. A gente pode ser um pouquinho mais verdadeiro, né, naquilo que a gente tem de comportamento das nossas almas. Característica número 6. Tá certo? Me perdi? Não. Número 6. Número 6. A pessoa desenvolve um sentimento de impiedade muito grande. Como se o Espiritismo retirasse de nós o dom de sermos sensíveis. Aí a pessoa chega no centro espírita e o outro diz assim, olha, você não pode chorar, hein, pelo seu pai que faleceu. Engole esse choro. Porque se você chorar, você prejudica ele lá. Meu Deus do céu, como assim? Se o meu filho viaja para fazer um curso lá em Belo Horizonte, eu choro de saudade? Como é que eu não vou chorar porque ele foi para o mundo espiritual? Eu vou, não, está tudo bem, nem sinto nada. Como não? Sente sim. Eu não posso ter o desespero, a revolta, a inconformação, o pânico com as coisas. Mas eu não posso ter a ilusão de que na minha vida o fenômeno de transformação das minhas condições espirituais se dá exatamente a partir do momento em que eu não tenho mais saudade, não tenho mais... Gente, nós somos humanos. Então você não pode sentir saudade, não pode chorar por um parente que desencarnou. Posso, eu sinto saudade, eu choro. Eu não posso me desesperar. Aí sim a gente vai enfrentar dificuldade. É o que está na questão 936 de O Livro dos Espíritos, aonde os espíritos são indagados por Kardec sobre uma questão. Olha como é a pergunta dele. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, como é que a dor da gente aqui reflete neles lá? E aí ele vai dizer, o espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que eram caros na terra. Porém, uma dor incessante, desarrazoada, o toca penosamente. E aí, na sequência da resposta, diz que essa dor penosa pode, inclusive,
dificultar com que as pessoas se reencontrem. Resultado, nós temos também que cuidar desses nossos sentimentos de impiedade, de frieza, quando não tenha muita pena dele, está na lei de causa e efeito dele, não lamenta muito não, porque ele está passando por isso aí porque ele merece. Gente, pelo amor de Deus, se é para ser assim, nós estamos ficando insensíveis. É para tirar de nós o sentimento, então? A doutrina espírita vai retirar das nossas almas os nossos sentimentos de afeto e de preocupação com o semelhante? A hora que a gente estiver numa doutrina que não me permite sentir nenhum tipo de preocupação com o outro que está sofrendo, porque ele estaria sujeito à lei de causa e efeito, alguma coisa equivocada aconteceu. Porque não é isso que se coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec pergunta no capítulo 5 se é justo colocar por termo as provas do próximo. Está lá, que é importante que a gente faça, que possamos ser o instrumento que vai pôr fim a essa aprovação quando ele nos encontrasse. E o 7º desses sinais que a gente tem da chamada síndrome de Nicodemos é que, ao invés de nós buscarmos a transformação moral, nós ficamos buscando a transformação intelectual. Então, a pessoa lê demais, já sabe, já leu isso? Já. Já leu aquilo? Já. Então você já está ótimo. Já está salvo. Como assim? Como se o conhecimento espiritual fosse condição suficiente para a libertação das nossas almas. Não é isso que a literatura espírita nos propõe. Não é isso que o Espiritismo nos diz. O Espiritismo nos fala que a gente precisa fazer a transformação. Mas eu só consigo fazer a transformação se eu me conhecer. Tem gente que acha que o objetivo do Espiritismo é fazer autoconhecimento. Ah, mas você já fez? Ah, mas tem que fazer seu autoconhecimento. Como se esse fosse o objetivo, e não é. O objetivo da doutrina espírita não é simplesmente promover o autoconhecimento, mas é ter o autoconhecimento para que este autoconhecimento me transforme. Porque pode acontecer fenômenos indesejáveis nesse processo de autoconhecimento. Um fenômeno que existe quando se fala de autoconhecimento mal orientado é a chamada cristalização do ego. O cara se autoconhece e diz: gente, eu não sabia que eu era ignorante. Eu descobri que eu sou uma pessoa estúpida, que eu sou egoísta, que eu sou grosseiro, que eu tenho muita mágoa, que sou uma pessoa horrível por dentro. E eu, como me autoconheci, não vou mais fingir. A partir de hoje, eu vou assumir que eu sou estúpido, eu vou assumir que eu sou ignorante, e aí eu vivo uma vida em que o autoconhecimento, ao invés de me libertar, me aprisionou, cristalizou o meu ego. Eu digo: eu sou grosseiro mesmo. Então, que autoconhecimento é esse? Não faz sentido. A gente precisa se autoconhecer para se melhorar. Um segundo fenômeno que existe nesse processo de autoconhecimento e que nos conduz equivocadamente a resultados desastrosos é a chamada implosão do ego. A pessoa desenvolve uma compreensão da vida em termos do autoconhecimento e depois que se descobre diz: eu não sabia, eu sou uma pessoa horrível, eu sou um monstro. E aí a pessoa, ao invés de procurar a sua mudança, ela deprime. Então, assim, o autoconhecimento precisa ser trabalhado para que a pessoa se movimente na direção da saída e não se enfurnar na caverna. Esse é um outro risco que a gente também tem, que é de posse do conhecimento espiritual, Valéria, a gente fazer um movimento infeliz. Qual seria o movimento? O movimento no qual a gente se descobre, se entristece com o que descobriu de si e se afasta dos amigos, se esconde das pessoas e se isola dos outros. Isso é muito ruim. A gente precisa se autoconhecer,
fazer contato com as nossas dificuldades e dizer, não, eu preciso lidar com isso. Mas muitos de nós fazemos o processo de cristalização do ego. Existe um terceiro fenômeno também muito perigoso no autoconhecimento. É quando a pessoa faz o seu autoconhecimento e diz, gente, eu não sou o que eu pensei que eu fosse. Então agora eu vou fingir que eu sou o que eu não sou. Aí é horrível, porque a pessoa veste uma capa daquilo que ela não é e ela vai se tornando como que uma mola comprimida. Ela vai se segurando, meu Deus do céu, por que eu disse que eu queria ser vegano? Não aguento, toda vez que eu passo na frente de uma churrascaria, só ficar louco, meu Deus. Vou mudar de endereço para não ver a churrascaria, porque só de eu ver aquele boi do lado de fora, fico louco. Então, isso a gente tem que também trabalhar. O meu autoconhecimento não pode ser para que eu afivele no rosto uma máscara daquilo que eu não sou, mas que eu vá me liberando das dificuldades que eu tenho sem traumas. Tem gente que tem dificuldade imensa de deixar a carne. Eu tenho até vergonha de comer perto dos outros, porque eles não comem, eu como, aí eu ponho a mão assim em cima para ninguém ver a carne. Quando eu venho da fila, eu já enfio a carne toda na boca e como, que é para poder ninguém ver que eu pedi. Gente, não deu, não está dando, não dá. Agora, existe uma coisa também que a gente pode fazer, né? Em vez de comer um bifão, come um bifinho. Né? Você quer comer a carne? Come, mas diminui o tamanho. Não precisa pegar um negócio, pegar uma banda do boi inteiro e jogar no prato. Você pode pegar um pedacinho menor, botar só 500 gramas de carne, já é um progresso. A gente vai diminuindo, coloca menos, sabe? Come um yakisoba, pelo amor de Deus, que tem pouquinha carne, muita verdura, e você vai se acostumando a comer com menos intensidade a proteína animal. Tudo isso são experiências que a gente pode ir tendo para que a gente se desenvolva nesse sentido. O nosso movimento espírita, infelizmente, ele viveu muitas décadas na síndrome de Nicodemos. Muitas décadas, infelizmente. Nosso processo de libertação desta síndrome surgiu a partir de 1989, com a publicação da primeira obra de Joana de Ângeles, da série psicológica. Porque a série psicológica, ela abre uma discussão crítica do comportamento da criatura. Analisa a ti mesmo. Vê o que você está fazendo. Faça contato. A grande proposta de Joana é o seguinte: não nega o teu lado sombra, mas faz as pazes com o teu lado sombra. Conversa com o teu lado sombra. Aceita as imperfeições que você tem, descobre onde você está e aceita onde você está para você fazer o seu processo de transformação, que é a verdadeira proposta do autoconhecimento. Conhecer-se para transformar-se. Conhecer-se para que a gente consiga fazer o grande processo de transformação das nossas almas. Esse é o objetivo. A proposta da série psicológica de Joana de Ângeles é trazer para nós uma maneira prática de nós promovermos o autoconhecimento transformador, sem nos afastarmos da mensagem de Kardec. O próprio Divaldo Franco, por diversas oportunidades, disse muitas vezes: não se estuda Joana de Ângeles apartado da obra de Kardec. Não existe estudo de Joana que virou as costas para as obras básicas. Não existe. Por quê? Porque são as obras básicas que dão o suporte para o trabalho que Joana de Ângeles desenvolve na sua série. Ainda que seja um estudo de fundo psicológico, em nenhum dos pontos que Joana levanta, ela se esquece de trabalhar os aspectos espirituais, para que não aconteça dentro dos arraiais do movimento espírita a possibilidade de que alguém se aproxime do conhecimento espírita, conheça a mensagem
da chamada psicologia transpessoal e abandone o espiritismo e queira transformar o espiritismo em autoajuda. Espiritismo não é autoajuda. Espiritismo é uma doutrina que reconhece a existência do espírito, a reencarnação, a lei de causa e efeito, e mais uma série de coisas que, infelizmente, a autoajuda vai até a metade do caminho, daqui para frente ela não vai mais. Então, nós não podemos apequenar a doutrina espírita, reduzindo-a a uma doutrina em tudo semelhante à autoajuda. A autoajuda é a autoajuda. E os próprios oradores espíritas não podem, evidentemente, abrir mão daquilo de mais importante que a doutrina espírita tem, que são os seus aspectos doutrinários. Então, hoje, quando nós temos a possibilidade de nos defrontarmos com todo um manancial de conhecimentos espirituais que a obra de Joana nos oferece, nós temos a obrigação de nunca separarmos uma coisa da outra. Vamos estudar Joana, esquece Kardec, jamais. É cada vez mais nítida a conexão estreita que existe entre a obra de Allan Kardec e os princípios apresentados no trabalho feito por Joana de Ângeles. Ela tem uma obra, Momentos de Saúde e Consciência, em que isso fica muito mais claro, em que ela cruza várias questões do Livro dos Espíritos com os conceitos que ela apresenta para deixar nítido que não existe esse divórcio entre essas duas propostas de interpretação das questões espirituais. Assim, portanto, na nossa Semana Espírita de 2025, em que nós vamos abrir o panorama do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, é muito importante que a cada dia que a gente vai ter aqui de estudo, em que uma obra diferente será apresentada para nós, abrindo horizontes novos, que a gente consiga fazer essa viagem sem abandonarmos o lastro espiritual que a doutrina espírita nos entrega. É fundamental que todo o trabalho que o espiritismo nos oferece seja focado na transformação moral. Então, se o objetivo é a transformação moral, Kardec. Mas se o método é o autoconhecimento, Joana. Então, é estudar Joana para se autoconhecer, para facilitar a transformação moral que Kardec nos oferece. Porque se eu fizer só o autoconhecimento e não atrelar isso a uma necessária transformação moral, eu corro um risco grave de apenas me autoconhecer e ficar na margem do caminho. Nós temos o compromisso de completar isso dentro de nós, de fazermos este processo de transformação íntima que ninguém pode fazer por nós, só nós é que podemos fazer. Então, nesta nossa noite de abertura da nossa 66ª Semana Espírita de Cataguases, que sejamos todos muito bem-vindos e que estejamos muito atentos aos temas que serão trabalhados nas próximas noites, porque eles nos oferecerão grandes oportunidades de autoconhecimento para a transformação moral, libertando-nos da síndrome de Nicodemos e nos fazendo verdadeiramente almas libertas e felizes, como propõe a doutrina espírita. Muito obrigado. Gente, vocês receberam uma mensagem logo na entrada, né? Então, eu vou verificar aqui até... Ô, Érica, você sabe me dizer até que número foi distribuído? Eu vou pedir, a gente vai fazer sorteio de 2 livros. Eu vou pedir ao Jorge Elahá para falar o primeiro número, de 1 a 163. A 163? Sim. Número 5, gente. Ó.
Gente, agora vamos sortear o segundo livro, hein? Mais um número, Jorge Elahá. 155. Pegou áudio. Ai, que bacana. Precisa ler. Gente, agora nós vamos fazer a nossa prece final. Eu vou pedir para a Catrine, né? Ela fazer essa prece para a gente. E logo após, a gente vai servir um cafezinho ali embaixo, né? Na cozinha. Isso, na horário do café, então, o Fabiano vai descer com os livros, tá, gente? E aí a gente vai... Tem um cafezinho, assim, um pouquinho medroso, tá? E a Catrine vai fazer a prece final para a gente, tá? Bom, nós já estamos em plena sintonia com a espiritualidade, né? Depois de todo esse banquete que a gente se serviu aqui na noite de hoje. Então, que a gente possa, nesse momento, imaginarmos nosso Mestre Jesus aqui à nossa frente. Senhor, nós queremos agradecer por tanto amor dispensados a cada um de nós, por nos considerar dignos, importantes o suficiente para recebermos na noite de hoje um pouco mais de ensinamento, mais encorajamento para seguirmos a nossa trajetória evolutiva. Que o Senhor possa dispensar também todas as bênçãos que aqui recebemos a todos os nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram hospitalizados, abandonados, desesperançados. Que a espiritualidade possa levar a paz, a esperança, o consolo, o auxílio, e que nós possamos, de alguma forma, sermos também esses instrumentos que dispensam o amor e a paz aos nossos semelhantes. Que o Senhor possa abençoar toda essa semana de estudos aqui em Cataguases, os estudos espíritas que acontecerão amanhã, para que nós aqui da região possamos nos unirmos cada vez mais em torno da sua mensagem, em torno do seu evangelho, que sejamos capazes de realizar esse movimento em direção à nossa transformação. Que não nos falte apoio, que não nos falte coragem, que não nos falte a determinação. Nós somos extremamente gratos pela oportunidade de termos acesso ao Espiritismo em nossas vidas. Que sejamos, então, aqueles que mais aproveitam essa oportunidade para crescermos, para evoluirmos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos lares, a toda a nossa região, e que possamos manter em nossos corações a chama viva do amor e do desejo de nos melhorarmos a cada dia. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.